O abastecimento das cidades começa a voltar ao normal depois de 10 dias de greve dos caminhoneiros. O problema agora é fiscalizar os abusos nos preços. Relatório do Tribunal de Contas da União encontra indícios de irregularidades na construção do Rodoanel Norte, em São Paulo. A crise política na Espanha. O primeiro-ministro Mariano Rajoy está ameaçado de perder o cargo. Neymar fica no banco na partida do Brasil com a Croácia. O técnico Tite definiu a escalação. O Flamengo volta à liderança do Brasileirão. E o Santos cai para a zona de rebaixamento. Oi, muito bom dia. Hora 1 desta sexta-feira, 1º de junho. Já está no ar para você. E o governo anunciou em pleno feriado de onde vai tirar o dinheiro para compensar a perda de arrecadação com o fim da cobrança no PIS/COFINS no preço do óleo diesel. E o corte vai ter que ser tão profundo que vai afetar também programas sociais e verbas da saúde e da educação. Além disso, os ministros estão enfrentando um outro problema. Como fazer o desconto de 46 centavos no preço do diesel chegar até as bombas e realmente beneficiar os caminhoneiros? A missão não vai ser nada fácil. O Ministério da Justiça até anunciou a criação de uma força de fiscalização para acompanhar tudo de perto. Os detalhes de toda essa história eu te conto já já. Sim, hoje é sexta-feira e para quem não emendou o feriado, então já é hora de planejar o fim de semana. Vai ser preciso um pouco de criatividade, né, para escapar dos efeitos da greve dos caminhoneiros, mas já a Jaqueline Brasil vai te passar todas as informações do tempo, pelo menos nós vamos te contar tudo, tá certo? Agora a gente vai dar uma olhada na situação do trânsito, na movimentação nesse início de manhã em algumas capitais. Começamos por São Paulo, essa é a Avenida 23 de Maio, bem tranquila por enquanto, mesmo aí entre um feriado e um sábado, já a gente sabe que esta avenida vai ficar bem mais movimentada e agora faz 17 graus na capital paulista. Avançamos já para o Rio de Janeiro, a Avenida Brasil com o viaduto Ataúfo Alves. No Rio de Janeiro também, sem muito trânsito agora, mas a temperatura está diferente, 21 graus. Passamos por Belo Horizonte, Avenida Afonso Pena, com 15 graus. E vamos para o Centro-Oeste para te mostrar o caminho para a ponte JK, lá no fundo do vídeo. Em Brasília, agora faz 13 graus. Vamos para o Nordeste para te mostrar Salvador, essa avenida paralela. Pouco movimento e a diferença na temperatura é de 13 graus. Nesse momento, em Salvador, faz 26. E vamos lá para o Sul para te mostrar Canoas. No Rio Grande do Sul, BR-116, faz 18 graus agora em Canoas. E a Jaqueline já me contou que hoje tem alerta de temporais no sul e também queda de temperatura. Já, então, ela te conta tudo. E um relatório do Tribunal de Contas da União revelou indícios de desvio de dinheiro na construção do Rodoanel Norte, em São Paulo. A obra ainda não concluída começou em 2013, no governo de Geraldo Alckmin, do PSDB. O jornal O Estado de São Paulo publicou que o Rodoanel teve sobrepreço de 55 milhões de reais, segundo o TCU. A TV Globo também teve acesso ao documento, que constatou 6 indícios de irregularidades. São superfaturamentos e sobrepreços de serviços, além de valores gastos para reequilibrar as contas, por causa dos atrasos na construção. Segundo o relatório, os prejuízos potenciais estimados são de 33 milhões de superfaturamento de serviços para quebrar ou remover as grandes rochas da região, 23 milhões para alongar o prazo original de entrega, 13 milhões para esticar o prazo complementar e 39 milhões de sobrepreço em serviços como aterros e transportes. Ao todo, 110 milhões de reais. O relatório é de agosto do ano passado. Os auditores analisaram apenas os contratos do lote 2 do Rodoanel Norte, que fica na cidade de São Paulo. A construção é administrada pela Dersa, empresa de obras viárias do estado, e conta também com dinheiro federal. A empreiteira contratada foi a OAS. O relatório do TCU indica ainda que as irregularidades podem se repetir nos demais lotes da obra. A Dersa declarou
que a licitação e a execução das obras estão em conformidade com a lei e que os indícios de irregularidades se referem apenas à manifestação de auditores. O ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, afirmou que a Dersa seguiu a lei e as regras de licitação internacional e que isso vai ser comprovado pelo julgamento dos ministros do TCU. A OAS declarou que não vai se manifestar. A Polícia Federal investiga um suposto vínculo entre o coronel João Batista Lima Filho, amigo do presidente Michel Temer, e a empresa Rodrimar, que é alvo do inquérito dos portos. A investigação busca esclarecer se Temer editou um decreto para beneficiar empresas do setor portuário em troca de propina. O delegado Kleiber Malta Lopes, responsável pelo inquérito dos portos, ouviu no dia 17 de maio o contador Almir Martins, que presta serviços para a Argeplan e foi contador das campanhas de Temer em 1994, 1998, 2002 e 2006. A Argeplan pertence ao coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho, amigo do presidente Michel Temer. Lima foi preso na Operação Scala, suspeito de receber R$1 milhão do grupo JF para o presidente. Reportagem do jornal Folha de São Paulo mostra que a PF suspeita que o contador Almir Martins seja a laranja do coronel Lima. A TV Globo também confirmou a linha de investigação da polícia e teve acesso à íntegra do depoimento de Martins. A Polícia Federal, Martins contou que foi indicado por um diretor da Argeplan, que já morreu, para a função de gerente da Eliland do Brasil, braço de uma empresa sediada no Uruguai. O contador admitiu aos investigadores que se recorda de contrato firmado entre a Eliland do Brasil e a Rodrimar, mas disse não se lembrar do objeto nem dos valores envolvidos, apenas que os pagamentos ocorreram até o ano de 2010. Os investigadores afirmam que esse contrato era o elo entre o coronel Lima e a Rodrimar. A empresa do setor de portos é investigada por suspeita de ter se beneficiado com a edição do decreto do presidente Temer em 2017. Em troca, a Rodrimar teria pago propina ao presidente. Lima é suspeito de ser um dos intermediários desta propina. A defesa de Almir Martins afirmou que ele não é laranja e apenas prestou serviços de contabilidade para a Argeplan e outras empresas, entre elas a Eliland. O Palácio do Planalto voltou a declarar que o presidente Michel Temer jamais recebeu recursos ilícitos e que a Rodrimar não foi beneficiada pelo decreto dos portos. A Rodrimar declarou que, em seus 74 anos, nunca recebeu ou atuou para receber qualquer privilégio do poder público. E nós não conseguimos contato com João Batista Lima Filho e com a Argeplan. Agora a gente muda de assunto para te falar sobre a previsão do tempo. Jaqueline Brasil, bom dia. Bom dia, Isa. Bom dia para vocês. Olha, eu mesmo anunciei, a semana toda a chegada de uma frente fria que ia mudar para valer o tempo no sul do país. Ontem você falou dela e hoje, o que a gente pode contar dela? Olha, eu posso dizer que realmente ela vai mudar o tempo. Aliás, já está mudando na região sul do país. Está no extremo oeste do Rio Grande do Sul, inclusive, em Uruguaiana. Hoje já vai fazer um friozinho, tá? Essa frente fria que está avançando pelo Rio Grande do Sul vai provocar chuva forte também no centro-oeste de Santa Catarina, Paraná e em Mato Grosso do Sul. Na região norte do país também tem alerta para temporal e no litoral nordestino a chuva hoje vai ser mais fraca. A gente mostra aqui, Isa, as imagens do satélite agora cedinho, até para vocês entenderem o que está acontecendo. Uau. Olha só, isso aqui, né? Essa massa toda que vocês estão vendo colorida são áreas de instabilidade que estão realmente passando pelo Rio Grande do Sul, como eu disse. Hoje, essa frente fria vai chegar em Santa Catarina e aí amanhã, no decorrer do dia, Paraná e já cedinho São Paulo, tá? Ela tá provocando toda essa chuva, inclusive agora em várias cidades no Rio Grande do Sul. Também tem áreas de instabilidade aqui em cima no norte da região norte, onde também tem previsão de temporal. Ontem, conforme o previsto, choveu bastante em algumas cidades do sul. A gente destaca duas aqui no oeste do Rio Grande do Sul e está aqui com 90 milímetros. Essa chuva é um acumulado das últimas 24 horas. E Alegrete com 60 milímetros. No litoral nordestino, destaque para Salvador, choveu 51 milímetros. Isa.
Hoje a gente mostra como é que fica a situação toda. Olha só a cor que está Rio Grande do Sul. Azul, porque vai ser um dia muito carrancudo, chove em todo o estado, mas principalmente você que está no centro-leste do Rio Grande do Sul, é a previsão para temporal, seguindo aqui para o centro-oeste de Santa Catarina, Paraná, como eu disse também, e centro-oeste também aqui do Mato Grosso do Sul. Também chove em alguns momentos no Paraná. Sobe aqui também, aqui em cima, olha só, norte, como eu falei, todo o litoral nordestino. E onde está amarelo é porque vai ter tempo seco, vamos ter um dia muito ensolarado em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, todo o interior do Nordeste, também parte aqui do Norte e Centro-Oeste também. Como nós estamos no outono, a tendência é que amanhã fique um pouquinho mais fria, a temperatura aos poucos diminuindo no centro-sul por causa dessa frente fria que vai chegar. Então, Porto Alegre, 17 mínima, 11 Curitiba, 13 aqui em São Paulo, Belo Horizonte também, 23 em Fortaleza, 24 em São Luís, 26 em Macapá, 24 em Boa Vista e também em Manaus. E aí a gente vai para as máximas de hoje. Olha só como já diminuiu bastante. Nossa. Em Porto Alegre, 21. E amanhã vai diminuir mais ainda, tá? 24 em Curitiba, aqui em São Paulo agradável, 25, 26 em Belo Horizonte, 32 graus no Rio de Janeiro, 32 também em Fortaleza, 30 em Macapá, 36 em Palmas, aí não tem nem conversa, né? Ou seja, em Porto Alegre, amanhã está começando bem, começando com 17, mas depois não aumenta tanto, só vai chegar até 21. Não aumenta tanto, e essa é a tendência para os próximos dias. Aqui a gente mostra o seguinte, a frente fria, como eu falei, ela vai avançar amanhã aqui para São Paulo, vai trazendo chuva e atrás dela tem a massa de ar polar, é ela que vai derrubar as temperaturas. Agora, é muito importante dizer, Isa, que essa massa de ar polar, ela é diferente da última que chegou, que derrubou muito as temperaturas. A temperatura vai cair comparando com os últimos dias, tá? Vai durar pouquinho. Mas não como anterior. Não como anterior, tá? Mas é bom se preparar aí para o fim de semana que vai ter essa mudança no sul e parte do sudeste. Vamos falar mais disso na próxima conversa? Claro. Combinado. Até já. Até. O primeiro-ministro da Espanha corre o risco de ser derrubado hoje do poder. A oposição diz ter votos suficientes para tirá-lo do cargo numa sessão que está em andamento neste momento. O parlamento espanhol pretende votar uma moção de censura para encerrar o mandato do primeiro-ministro Mariano Rajoy. A oposição garante que conseguiu os votos necessários para a aprovação. Se a queda de Rajoy for confirmada, quem assume o poder é Pedro Sánchez, do Partido Socialista. Mariano Rajoy perdeu força depois que 30 aliados do governo foram condenados por corrupção e tráfico de influência. A crise política da Itália ganhou mais um capítulo. Giuseppe Conte aceitou se tornar primeiro-ministro da Itália. O nome dele tinha sido vetado pelo presidente do país, Sergio Mattarella, que voltou atrás. A mudança na decisão veio depois que uma nova lista de ministros do governo foi apresentada. Giuseppe Conte gerou temor no mercado, porque ele foi indicado por partidos contrários à União Europeia. A missão dele será comandar a terceira maior economia da zona do euro. O Parlamento Europeu condenou a repressão na Nicarágua e defendeu novas eleições no país. O governo confirmou a morte de 15 pessoas em mais um dia de protesto. Cerca de 200 pessoas ficaram feridas. As manifestações começaram no dia 18 de abril e organizações de direitos humanos estimam que a violência deixou mais de 100 mortos. Os protestos eram contra a reforma da Previdência e agora pedem a saída do presidente Daniel Ortega. E os Estados Unidos confirmaram que irão aplicar novas tarifas para importação de aço e alumínio da União Europeia, do Canadá e do México. Quem conta pra gente as consequências de mais uma medida protecionista americana é o correspondente Tiago Eltz. A decisão de Donald Trump foi anunciada e imediatamente começaram as reações pela Europa, Canadá e México. E o tom das respostas não deixa dúvida. O clima é de guerra comercial. As tarifas são de 25% para o aço e 10% para o alumínio. A Alemanha considerou a decisão ilegal e a primeira-ministra Angela Merkel disse que a União Europeia vai dar uma resposta conjunta e determinada às tarifas. O ministro da Economia da França disse que é responsabilidade do governo americano decidir se quer começar uma guerra comercial com seu maior parceiro, a Europa. Já o México e o Canadá não esperaram e já começaram a retaliar. O Canadá é o maior fornecedor de aço para os Estados Unidos e anunciou a mais forte retaliação contra um país desde a Segunda Guerra.
13 bilhões de dólares em tarifas sobre produtos americanos. Já o México vai sobretaxar produtos suínos, carne processada, queijo, maçãs, uvas. Mexicanos e canadenses têm um alvo claro: itens que são produzidos em regiões dos Estados Unidos que ajudaram a eleger Trump e que são a base eleitoral dos republicanos. O Canadá, por exemplo, está focando em produtos como o suco de laranja e o uísque. As tarifas sobre aço e alumínio foram anunciadas em março, mas vêm sendo adiadas desde então. Nesse meio tempo, alguns países fecharam acordos com os Estados Unidos. Um deles foi o Brasil, que aceitou cotas, limites para a exportação de aço. E se Donald Trump se desentende com antigos aliados, ele também busca um acordo com um desafeto histórico. Hoje, o presidente americano deve receber em Washington uma delegação norte-coreana que irá levar uma carta do ditador Kim Jong-un. O líder da Coreia do Norte reafirmou na TV estatal do país a intenção de acabar com o programa nuclear. A pressa do presidente americano em desmilitarizar a Coreia do Norte parece ter cedido. Enquanto aguarda a delegação norte-coreana chegar em Washington nesta sexta-feira com uma carta do ditador Kim Jong-un, Donald Trump disse que um acordo pode levar tempo. Há 3 negociações em curso para assegurar o encontro entre Trump e Kim Jong-un no dia 12 de junho. Em Nova York, o secretário de Estado americano Mike Pompeo encontrou Kim Yong-chol. O general é um ex-espião coreano, atualmente considerado o braço direito de Kim Jong-un. Em Singapura, o secretário de Defesa americano Jim Mattis se encontra com representantes do governo para acertar detalhes do encontro, previsto para acontecer no país em menos de 2 semanas. A terceira negociação acontece em Seul, com representantes das 2 Coreias. Mas é na Casa Branca, nessa sexta-feira, que a parte mais importante dessas conversas vai acontecer, através da carta enviada por Kim Jong-un para Donald Trump. Segundo o secretário de Estado americano, o encontro entre os 2 líderes ainda é possível, mas não está 100% confirmado. E se o líder norte-coreano queria a atenção do mundo, ele conseguiu. Kim Jong-un recebeu o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Lavrov defendeu que a Coreia do Norte tenha tempo para se desfazer de suas armas nucleares e convidou o ditador coreano para uma visita ao presidente russo Vladimir Putin em breve. E você vai ver depois do intervalo aqui no Hora 1. Governo busca formas de fiscalizar o desconto do preço do óleo diesel nas bombas dos postos de combustíveis. Caminhoneiros decidem encerrar as manifestações no Porto de Santos, em São Paulo. O presidente Michel Temer se reuniu hoje pela manhã com o presidente da Petrobras, Pedro Parente. Eles vão discutir a situação da empresa, um dos principais alvos das manifestações de caminhoneiros nos últimos 10 dias. Ontem, o governo anunciou de onde vai sair o dinheiro para bancar a redução do preço do diesel. E os cortes nas despesas atingem vários setores. Nem programas sociais ligados à saúde e à educação foram poupados. O ministro interino da Justiça anunciou a criação de uma rede de fiscalização para coibir abusos nos preços. A rede será formada pela Secretaria Nacional do Consumidor, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, pelos Ministérios Públicos Estaduais, PROCONs, Agência Nacional do Petróleo e Advocacia Geral da União. De acordo com o ministro, durante a greve, órgãos de fiscalização foram a 1.300 postos de gasolina. 500 foram multados por causa de cobrança abusiva. A rede também vai fiscalizar se o desconto de 46 centavos no litro do diesel está mesmo chegando ao consumidor. A partir de amanhã, nós iniciaremos o trabalho de uma rede nacional de fiscalização. É uma fiscalização preventiva, num primeiro momento, que pode chegar a conclusões, a consequências repressivas. Se forem identificados abusos, certamente nós passaremos a ações repressivas. Mas uma associação de grandes distribuidoras disse que a redução final para os consumidores pode não chegar aos 46 centavos. A entidade afirma que a conta do preço final considera, por exemplo, as alíquotas de ICMS, que variam de estado para estado. O governo vem anunciando que vai reduzir nas refinarias 46 centavos do preço do diesel mineral. Importante lembrar que quando se compra 1 litro de diesel num posto de serviço,
Esse litro desse produto ele é composto de 90% de diesel mineral, aquele que vem das refinarias da Petrobras, e 10% de biodiesel. O governo está falando que vai reduzir 46 centavos destes 90% de 1 litro na bomba, o que significa chegar na bomba 41 centavos. E até agora ninguém do governo foi capaz de nos explicar como, reduzindo 46 centavos na refinaria, esses mesmos 46 centavos chegam nos postos de serviço. Essa conta não fechou ainda. O governo informou que pretende reunir donos de postos e representantes das distribuidoras para tratar da redução no preço. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a queda no valor do diesel vale para todas as distribuidoras e terá que chegar às bombas. O governo abriu mão do que era a sua carga tributária no valor do diesel, 46 centavos, para que esses 46 centavos cheguem em benefício do consumidor, lá na bomba. Os 46 centavos têm que chegar na bomba. Se o distribuidor, que é o intermediário, se o dono do posto de revenda de combustíveis se apropriar de um dinheiro que não é seu, 46 centavos, que era do governo federal, que ele está passando para o consumidor, por certo é uma apropriação indevida. De acordo com o ministro da Casa Civil, se o posto não repassar o desconto, pode sofrer multa de até R$ 9.400.000, suspensão temporária da atividade, cassação da licença do estabelecimento e interdição. Dos 46 centavos de desconto em cada litro de óleo diesel vendido no país, 30 centavos serão bancados diretamente pelo Tesouro Nacional. A maior parte do subsídio para compensar o acordo com caminhoneiros virá do corte de despesas e do uso de reservas do orçamento. Ao todo, R$ 9 bilhões e 500 milhões de reais. O corte foi afiado. Atingiu 47 setores e programas federais, do SUS a policiamento nas estradas e moradia social. Para pagar o restante do subsídio, 16 centavos, há corte de 5 centavos do fim da cobrança da CID sobre o combustível e de 11 centavos da redução do PIS e COFINS, totalizando o desconto combinado com os caminhoneiros. Para fechar a conta do desconto do diesel, o governo pegou 5 bilhões e 700 milhões de reais do orçamento, de uma reserva de recursos que ainda não tinha destino e fez cortes. Os exportadores perderam benefícios do programa Reintegra. O aumento de arrecadação com essa medida será de 2 bilhões e 270 milhões de reais. Incentivos fiscais para a indústria química, que tem um regime de tributação especial, e de refrigerantes também foram cortados. Somados, eles chegam a 910 milhões de reais. Outra parte do dinheiro para compensar a redução no preço do diesel vem do projeto que determina a volta de cobrança de impostos sobre a folha de pagamento. A reoneração foi sancionada pelo presidente Michel Temer e ele vetou a emenda que zerava a alíquota do PIS e da COFINS sobre o combustível, aprovada pelo Congresso. Esse veto já era esperado. Outro não. O governo reduziu de 28 para 17 o número de setores da economia que vão manter o benefício. Com isso, 39 setores voltarão a pagar mais tributos. A desoneração acabará no fim de 2020 para todos os setores. A Receita Federal espera arrecadar 830 milhões de reais este ano. O ministro da Secretaria de Governo disse que a queda no preço em relação aos valores praticados em 21 de maio, quando a greve começou, deve demorar até 3 dias para chegar às bombas. É o tempo para que os postos sejam abastecidos pelo combustível de valor menor. O Ministério da Justiça vai editar uma portaria para garantir a redução. Temos como obrigar o posto a não se apropriar de um desconto, de uma subtração de preço que a sociedade está pagando e que deve o benefício desse desconto chegar à sociedade. Essa portaria do Ministério da Justiça vai estabelecer a obrigatoriedade desse desconto, do repasse desse desconto. Nós não podemos tabelar preço e nós não estamos tabelando. Nós estamos simplesmente obrigando ao posto, se o posto vendia a 10,46, ele tem que vender a 10. Os caminhoneiros que ocupavam o Porto de Santos, o maior do país, se reuniram em assembleia ontem à noite e decidiram acabar com a paralisação. O repórter Rodrigo Nardelli tem as informações. Aqui no Porto de Santos, os caminhoneiros disseram que voltam ao trabalho já nesta sexta-feira.
O fim da greve foi definido numa assembleia que aconteceu aqui mesmo, na entrada do maior porto do país. Antes desta assembleia, uma comissão dos caminhoneiros subiu a serra, foi até São Paulo, conversar com o governador do estado, Márcio França, no Palácio dos Bandeirantes. Segundo esta comissão, o governador ofereceu o parcelamento em 6 vezes do IPVA dos caminhões e também disse que o estado vai garantir 10 pontos de parada nas rodovias paulistas e nestes locais o diesel vai ter de 10% a 15% de desconto. Mesmo com o fim da greve, as forças de segurança continuam patrulhando, fazendo policiamento aqui no Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil. São 1.500 homens nesta operação. A estimativa é de que o prejuízo por conta destes 11 dias de greve passe dos 370 milhões de reais. E a expectativa das autoridades e dos empresários é de que o Porto de Santos volte à normalidade daqui pelo menos 10 dias. Rodrigo Nardelli para o Hora 1. O empresário do Rio Grande do Sul foi preso pela Polícia Federal suspeito de obrigar caminhoneiros a pararem nas manifestações. Os principais alvos eram veículos que transportavam combustível, grãos e ração. O empresário foi preso de forma temporária pela Polícia Federal. Ele estava em um condomínio de luxo em Xangri-Lá, no litoral norte. Ele é administrador de uma grande empresa de transportes, com sede em Caxias do Sul, na Serra. As investigações apontam que ele e outros sócios estariam obrigando caminhoneiros a pararem em pelo menos 3 rodovias da Serra. Prática conhecida como lockout. É o que mostra esse áudio atribuído ao empresário que circulou pelo celular entre os caminhoneiros. Para ter os caminhão ali, vieram falar aqui que ali no Alto Feliz tu tá andando com milho. Não leva milho, os guris já estão ligados. Tem uns caras escondidos ali nos Morros das Batatas, ali para cima. Agora ninguém mais vai subir, ninguém vai descer. Para os caminhões. Os motoristas eram obrigados a parar seus caminhões e, inclusive, aqueles que não concordavam eram retirados mediante violência ou grave ameaça. O objetivo do grupo, segundo a PF, era impedir a chegada de ração nas granjas e, com isso, provocar o desabastecimento de proteína animal na Serra e em toda a região metropolitana. Havia comboios de veículos que atuavam por ordem desses empresários e que abordavam os caminhões, obrigavam os caminhões a parar e determinavam que esses caminhões fossem recolhidos para determinado local. A Polícia Federal disse que investiga outras denúncias da prática de lockout por parte dos empresários aqui do estado durante a greve dos caminhoneiros. Confirmou que outros inquéritos estão abertos, mas não deu detalhes sobre essas investigações. A identidade deste empresário não foi divulgada. E muita gente aproveitou o feriado para achar um posto de combustível e encher o tanque. O repórter Alberto Gaspar mostra a situação no país para a gente. Nas estradas do país, nada mais de bloqueios ou manifestações. Caminhoneiros em movimento, rodando, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Já a busca por combustíveis ainda exigiu esforço. O feriado mal tinha começado em Porto Alegre e já tinha gente empurrando o carro. O posto meio vazio foi surpresa. Não imaginava, cara. Pé quente. Em Florianópolis também foi tranquilo. 15 minutos. Não mais que isso, 15 minutos. Recife teve algumas filas. Este foi o posto que chegou a ser multado e interditado por 3 dias pelo Procon por vender gasolina a R$ 9,00 durante a crise. Hoje cobrava praticamente a metade. Em Belo Horizonte, os mineiros também abriram mão de um tempinho no feriado. Estava no cheiro. Eu estava descendo ali de ponto morto, porque estava no cheiro. A estimativa do Sindicato dos Postos Paulistas é de que até 570 caminhões levaram combustível aos postos da Grande São Paulo, onde eles são quase 3.000. Por isso, e pela ansiedade dos consumidores, o abastecimento ainda é irregular. Posto com combustível e sem nenhuma fila excepcional. Parece normal mesmo. E isso numa avenida de grande movimento. Do outro lado dessa avenida, um posto fechado. Ele recebeu 2 carregamentos de combustível, 25 mil litros ao todo, que acabaram em poucas horas. Junto às bombas, expressões de alívio, até de felicidade. Tipo um sonho realizado. Uma coisa louca.
Nunca quis tanto gasolina na minha vida. Nunca pensei que ficaria tão feliz de encher um tanque na minha vida, né? Mas a explicação para a fila pequena podia ser o preço da gasolina, na fronteira dos R$5. Aí teve reclamação. É uma exploração, numa situação dessa, de cobrar R$5 um litro de gasolina é fazer a gente de tonto, né? Rodando um pouco, os números mudam depois da vírgula e com eles o tamanho das filas. Esta foi por gasolina a R$4,50, mas ninguém estava achando barato, não. O gerente confirmou, o preço antigo de antes da greve ficou para trás mesmo. Teve um aumento aí de 20 centavos mais ou menos do preço que estava antes. No álcool e na gasolina? No álcool e na gasolina. Mas o estoque de gasolina, mesmo grande, não resistiu até o fim do dia. Antes de anoitecer, já tinha terminado. E a fila, com isso, também diminuiu bastante. Só ficou quem estava atrás de etanol e um ou outro desavisado, que ao se aproximar, recebia a notícia e ia embora decepcionado. O que ainda está bem difícil de encontrar em algumas regiões do país é o gás de cozinha. Em Goiás, o Sindicato das Empresas diz que a escassez do produto atinge quase 100% das revendedoras. Sem ter como cozinhar, este restaurante de Goiânia passou 3 dias fechado. Perdi a semana, né? Depois da manhã eu nem sei como vai ser. E eu tô nessa correria aí para ver se segunda-feira eu consigo manter as portas abertas. Em Minas Gerais, caminhões de gás já circulam pelas estradas, como no entorno da refinaria Gabriel Passos, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Esta revenda conseguiu botijões e passou o feriado com as portas abertas. Eu tenho que recuperar o tempo que ficou parado, né? Que tem compromissos a pagar, né? Então, estamos correndo atrás e o pessoal também correndo atrás da gente. Você já pensou que Brasil você quer para o futuro? Os vídeos continuam chegando de várias partes do país e serão exibidos aqui nos telejornais da Globo até setembro. O primeiro recado de hoje vem do município de Ribeirão, em Pernambuco. Olá, eu sou Técio Macedo, da cidade de Ribeirão, interior de Pernambuco. E o país que eu quero é um país com mais saúde, educação. Eu sonho um dia olhar para a cidade de Ribeirão e ver as pessoas de novo andando nas praças, sem medo de perder o seu celular, sem medo de perder o seu bem maior que é a sua vida. Chamo Simone Vasconcelos, sou de Carauari, no Amazonas. E o Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil onde todas as crianças e jovens tenham direito às práticas esportivas, uma educação de qualidade e que acabe essa corrupção no Brasil. Meu nome é Solange Silva, sou de Pedro Indaiá, Minas Gerais. Qual o Brasil que eu quero para o futuro? Um país mais justo com os idosos, mudança no estatuto e nova legislação na área previdenciária. Sou a professora Graciela e junto com os alunos do 7º ano representamos o município de Muliterno. Queremos que os políticos respeitem a Constituição e em especial a educação, pois como diz a letra da música, na sala de aula que forma um cidadão, na sala de aula que muda uma nação. Meu nome é João Carlos. Meu nome é João Vitor. Falamos da cidade de Guarujá do Sul, Santa Catarina. E o Brasil que queremos é um Brasil com estradas de qualidade e políticos que valorizam seus eleitores. Eu sou Eliel Maneiro da Silva, falo de São Miguel das Matas, no interior da Bahia. O que eu gostaria de ver em Interior Simpar no Brasil em 2018 é que os brasileiros honestos tivessem seus direitos respeitados na mesma proporção que lhe é cobrado de seus deveres. Ou seja, um Brasil de justiça. Olha, de todos esses vídeos, 2 me chamaram a atenção e falam sobre educação. A Simone falou, né, educação de qualidade para todos. E depois veio a Graciela, lá do Rio Grande do Sul. Eu vou repetir o que ela disse. Na sala de aula se forma um cidadão, na sala de aula se forma uma nação. Tá aí, que fique então para a gente pensar aí hoje e nos próximos dias. Se você quiser ver esses vídeos novamente ou encontrar a mensagem da sua cidade, é só acessar o Globoplay, a nossa página na internet ou g1.com.br/Brasil que eu quero. Daqui a pouquinho tem mais informação do tempo aqui no Araújo para você. A Jaqueline Brasil está preparando mais detalhes para facilitar o planejamento do seu dia e também do seu final de semana. Agora a gente vai dar mais uma espiada na situação do trânsito, da movimentação dos motoristas neste momento. Vamos ver se mudou alguma coisa. Aqui em São Paulo você está vendo a Radial Leste. Em São Paulo agora faz 18 graus, movimento tranquilo por enquanto. E vamos já para o Rio de Janeiro, mais uma vez, Avenida Brasil com o viaduto Ataúfo Alves. O movimento aumentou e no Rio a temperatura agora é de 21 graus.
Já em Belo Horizonte, a gente está vendo mais uma vez a Avenida Afonso Pena, tranquila ainda, com 14 graus. E vamos já para Brasília. Caminho para a Ponte JK, também sem muito movimento agora. Em Brasília faz 13 graus. No Nordeste, olha só, o dia já está bem mais claro. Nós estamos vendo aí Salvador, Avenida Engenheiro Oscar Pontes. A temperatura está bem mais quentinha, 25 graus agora. Vamos lá para o sul. Essa é a Avenida Cândido de Abreu, em Curitiba, com 12 graus. E para finalizar o nosso giro, Canoas, no Rio Grande do Sul, essa BR-116, com 17 graus. E no próximo bloco você vai ver as notícias do esporte aqui no Hora 1. O técnico Tite define a seleção para o jogo contra a Croácia e Neymar vai ser poupado. Pelo Brasileirão, o Flamengo vence o Bahia e volta ao topo da tabela. O Corinthians bate o América Mineiro. E o Santos entra na zona do rebaixamento depois de perder para o Atlético Paranaense. Uma pessoa morreu num incêndio na noite de ontem em Belém. O fogo destruiu pelo menos 15 casas numa vila na periferia da cidade. De acordo com testemunhas, o fogo se alastrou rapidamente e durou cerca de 2 horas. Equipes dos bombeiros atuaram para controlar as chamas ao lado de moradores que, desesperados, tentavam ajudar. Algumas pessoas passaram mal e precisaram de atendimento médico. Os desabrigados foram encaminhados para uma escola para passar a noite. A origem do incêndio está sendo investigada. Policiais militares apreenderam uma grande quantidade de maconha no Rio de Janeiro. Os PMs abordaram um carro branco na Via Dutra, na altura de São João de Meriti, e encontraram cerca de 400 quilos da droga. O motorista do veículo, Johnny Flores de Oliveira, de 27 anos, foi preso. Vários balões foram vistos nos céus de São Paulo neste feriado. Alguns chegaram a cruzar a rota dos aviões. Perto do aeroporto de Congonhas, a Polícia Militar Ambiental recolheu a cangalha de um balão e 2 pessoas foram presas em flagrante. Em São Bernardo do Campo, um menor foi apreendido com um balão ainda inteiro. A pena para esse crime é de 1 a 3 anos de prisão com direito à fiança. Já a multa é de R$5.000 por balão. Essa época de outono é a época que o céu está mais limpo, que não tem nuvens. Então, bem cedo, o pessoal costuma se reunir e fazer a soltura dos balões. Elas têm consciência de que estão praticando um crime? Sim, elas têm consciência, tanto que sempre que a Polícia Ambiental vai abordá-las, elas tentam fugir. A Marcha para Jesus reuniu cerca de 2 milhões de pessoas em São Paulo. A caminhada durou cerca de 3,5 km. Os fiéis cruzaram a capital paulista atrás de trios elétricos e ao som de estrelas da música gospel. Vamos saber como é que fica o tempo hoje no final de semana. A Jaqueline Brasil já está aqui para nos atualizar. Tem mudança, né? Vindo... Pelo sul do país, com uma frente fria. Pelo sul do país, exatamente, é uma frente fria. Agora, a gente tem que lembrar também que tem uma massa de ar seco predominando em boa parte do país, na região central do país, então no centro-oeste, no sudeste, também interior do nordeste, mas aí tem a frente fria que está avançando realmente pelo sul e vai fazer uma mudança em algumas cidades. Eu explico tudo aqui para vocês, tá? A gente começa com as imagens do satélite de agora, mostrando que as áreas de instabilidade, que essa frente fria aqui, elas estão bem em cima do Rio Grande do Sul, indo para Santa Catarina, por isso já está chovendo por lá. Vocês podem observar que no miolo do país não tem nuvens de chuva. Nada. E as nuvens de chuva também concentradas aqui em cima, no norte. É por isso que nosso mapa está desse jeito. Azul no Rio Grande do Sul, em parte de Santa Catarina e Paraná, porque o dia fica carrancudo e pode chover muito forte, principalmente no centro-leste do Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, Paraná e também Mato Grosso do Sul. Chuva fraca no litoral nordestino, no leste e no norte do litoral do Nordeste, e aqui em cima, na região norte, em boa parte, a chuva vem também, principalmente à tarde, tá? No amarelão, como vocês estão vendo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, todo o Sudeste com o tempo muito firme, tempo seco, interior do Nordeste, parte do Nordeste e aqui centro-oeste também. Para vocês entenderem melhor, os avisos aqui, o que a gente tem que prestar atenção hoje, então. Chuva forte, que pode ser temporal, então, em parte aqui do sul e também no centro-oeste, o destaque do centro
centro-oeste do Mato Grosso do Sul, aliás, centro-sul, desculpa. Aqui em cima, Amapá, então norte do Pará, Roraima, Amazonas e Acre, a chuva vem forte também. E tá vendo essa mancha aqui, meio marrom, meio avermelhada aí? Secura. Isa, secura. A umidade relativa do ar que pode despencar porque o tempo tá seco e não tem nada de chuva. Então isso vale para todo o sudeste, centro-oeste e interior do nordeste também. Como a gente mostrou mais cedo, amanhã começa hoje, né? De manhã começa bem friozinho, mas aí vai esquentando em algumas capitais. Aqui embaixo, por causa da frente fria em Porto Alegre, nem tanto. Olha, 21, caiu bastante, né? 24 Curitiba, 25 em São Paulo, 26 em Belo Horizonte, 32 no Rio de Janeiro. 36 em Palmas, 28 em Brasília, 31 em São Luís, 30 em Macapá, 29 em Boa Vista e 31 em Manaus. Agora, o final de semana. Né? Você tá, né, na expectativa. Nós vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, claro. Olha só, gente, Porto Alegre cai mais, como eu já tinha falado, porque atrás da frente fria tem aquele sistema de alta pressão, que é aquela massa de ar frio. Vem atrás e vai dando uma geladinha. Por isso que Porto Alegre aqui é a mínima de 12 e máxima só de 18. Tanto em São Paulo e em Campo Grande, o destaque mais em São Paulo é para a chuva, porque, olha, amanhã já vem a chuva, já vem a virada do tempo e não esfria tanto. Vai esfriar no domingo, tá? Campo Grande fica mais nublado e já começa a cair a temperatura. Rio Branco, olha, já começa a vir uma chuvinha e a temperatura começa a cair. Por que a gente está destacando o Rio Branco? Porque essa frente fria que vai avançando, vai chegar domingo aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, também vai chegar um pouquinho em parte do norte, que é aquele fenômeno conhecido como friagem. Então, vocês que moram aí em Rio Branco, vocês vão sentir um pouquinho mais de frio no domingo, até em parte também de Rondônia, tá? A região de Vilhena também a temperatura cai um pouco mais. Essa frente fria que já vai embora no início da semana, tá? É uma frente fria um pouquinho mais fraca. Ela é fraca, tá? Pronto. Então, com essas informações, ninguém vai passar perrengue, agora é só se planejar. É isso aí. Bom final de semana, Jaque. Para você também, para vocês também. E acabou o mistério. O técnico Tite definiu o time que enfrenta domingo a Croácia e Neymar começa no banco. Bom dia a todos. Seguimos aqui acompanhando a preparação da seleção brasileira em Londres, na Inglaterra, a seleção que está treinando e se hospedando aqui no CT do Tottenham. E ontem à tarde, no treino, o técnico Tite finalmente mostrou que deve ser o time titular para o amistoso contra a Croácia no domingo. Time com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Fernandinho, William, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho, portanto confirmando que o Neymar não começaria como titular e sim no banco. Isso já era esperado, né? Ele operou o pé direito há cerca de 2 meses e meio, já era certo que ele não jogaria os 90 minutos, mas havia dúvida se começaria ou não como titular, mas isso já faz parte do planejamento de recuperação do Neymar até a Copa do Mundo. Depois do treino da tarde, quem falou em entrevista coletiva foi o meio-campo Fernandinho, do Manchester City e da seleção, e ele falou sobre o Neymar, né? Sobre esse momento de recuperação do atacante, como está o Neymar então nesses últimos dias. Vamos dar uma olhada. Pelos movimentos que ele tem feito nos treinamentos, pela forma como ele tem treinado, eu tenho visto que ele está muito bem e está retomando a confiança. Eu acho que isso é importante. Você vê que ele é abusado, tenta sempre driblar os defensores, vai para cima, não tem medo. Eu acho que isso daí é o primeiro passo para que ele retome a confiança 100%, sabe? Nessa sexta-feira, o treino vai ser completamente fechado, nenhum acesso à imprensa. À noite, a seleção viaja de trem aqui de Londres para Liverpool e no domingo, então, enfrenta a Croácia em um amistoso na cidade inglesa. A seleção ainda faz mais um amistoso antes de viajar para a Rússia. Depois de Liverpool, volta aqui para Londres. No dia 10, enfrenta a Áustria em Viena. Olha, faltam apenas 13 dias para o início da Copa da Rússia. Então, nós vamos direto conversar ao vivo com o nosso correspondente Marcelo Correge, que está lá em Moscou. Oi, Correge, bom dia. Quanto sol aí! Olha só, a gente sabe, né, que o Brasil vai ficar concentrado em Sochi, mas várias seleções vão ficar em Moscou. Então, quais são as seleções esperadas aí? Oi, Isabela, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, sol aqui em Moscou, já nessa transição de primavera para verão. Realmente, o clima da cidade muda muito e aqui a capital russa terá 10 seleções concentradas nessa região na Copa do Mundo. E algumas das mais importantes seleções da Copa do Mundo. Os donos da casa vão ficar por aqui e a Argentina de Lionel Messi
e Portugal de Cristiano Ronaldo, além de outras 7 seleções. Então, a movimentação de jornalistas, de torcedores na capital Moscou deve ser muito grande por causa disso. Inclusive, o espaço para credenciamento da mídia não autorizada para transmissões de partidas da Copa do Mundo começou ontem, então isso faz com que o fluxo de jornalistas internacionais em Moscou cresça muito. Nós, que temos direito de transmissão da Copa do Mundo, já estamos com a nossa credencial há um bom tempo. Esse processo começou no início do mês de maio. E aqui em Moscou teremos 12 partidas da Copa do Mundo, Isabela, inclusive o jogo de abertura entre Rússia e Arábia Saudita e a final no dia 15 de julho, esses 2 jogos no estádio Luzhniki, que é o maior da Copa do Mundo, com 81 mil lugares para os torcedores acompanharem as partidas. A seleção russa vive um momento muito difícil, Isabela, porque ela perdeu jogadores importantes no processo de preparação para a Copa do Mundo e vem jogando amistosos, mas jogando mal. O último amistoso que a Rússia realizou foi em Innsbruck, na Áustria, contra o time da casa. A Áustria nem está classificada para a Copa do Mundo e os russos perderam por 1-0. Por isso, aqui, o astral dos russos em relação à seleção deles não é muito bom. Pelo menos eles gostam muito dos brasileiros e estão confiantes de que, caso a Rússia saia rápido da Copa do Mundo, o Brasil vá adiante e os russos possam torcer para o Brasil. Balheis a Brasília! Torcer para o Brasil, como eles falam, Isabela. Repete, então, como é que é torcer para o Brasil? Para a gente já aprender em russo? Balheis a Brasília. Balheis a Brasília. Ô, Correge, agora você lembrou bem, né? Rússia e Arábia Saudita já jogam no dia 14, no dia da abertura, e depois Rússia joga contra o Egito. Só que o principal jogador do Egito se machucou recentemente. Isso deu alguma mexida aí nas conversas? Pois é, o pessoal ficou, obviamente, um pouco mais otimista com a possibilidade de Mohamed Salah, jogador do Liverpool, que participou da final da Liga dos Campeões e se machucou, teve uma lesão no ombro de ligamento. Os russos acabaram ficando um pouco mais otimistas com a possibilidade dele não entrar nessa partida importantíssima para os russos na primeira fase, porque eles consideram que tem grande chance de vencer a Arábia Saudita, que é o time mais fraco do grupo, vão disputar a segunda vaga com o Egito e devem perder para o Uruguai, que é uma seleção muito forte, com Luis Suárez e outros jogadores importantes do futebol mundial, como Edson Cavani. Então, essa ausência do Salah mexeu um pouco com o ânimo dos russos, mas acontece que o Salah está se recuperando rápido e pode ser que ele participe já dessa partida na Copa do Mundo, Isabela. Tá certo, vamos aguardar então, Correge. Obrigada, ótimo dia para você. Aproveite esse sol e essa luz linda e a gente se fala em breve. Agora a gente continua falando sobre o futebol, mas aqui do Brasil. 3 jogos encerraram nesta quinta a 8ª rodada do Brasileirão. E o campeonato tem agora um novo líder, o Flamengo. Já o Santos perdeu para o Atlético Paranaense e foi parar na zona do rebaixamento. Depois de 8 rodadas, a classificação do Campeonato Brasileiro ficou assim. O Flamengo está na liderança com 17 pontos. Com 1 a menos, o vice-líder é o São Paulo, seguido por Corinthians, Fluminense, Internacional e Sport, com 14. Cruzeiro, Atlético Mineiro e Grêmio têm 13. Na metade da tabela, aparece o Palmeiras e o Vasco, com 11 pontos. Logo atrás, com 10, vem o América Mineiro. No bloco dos times com 9 pontos estão Atlético Paranaense, Botafogo e Chapecoense. O Vitória soma 8 pontos. Com a mesma pontuação, mas saldo de gols inferior, está o Bahia, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Depois vem Santos, com 6 pontos, e com apenas 3, Ceará e Paraná nas últimas posições. E amanhã começa a 9ª rodada do Brasileirão, com destaque para os clássicos regionais. Confira as partidas. No sábado à tarde, vamos ter Atlético Mineiro contra a Chapecoense e o confronto entre Internacional e Sport. À noite vai ser de clássicos. O Vasco recebe o Botafogo. Em seguida, tem Palmeiras e São Paulo. No domingo, os jogos começam à tarde com América Mineiro e Atlético Paranaense. O Bahia enfrenta o Grêmio. O líder Flamengo encara o Corinthians e o Santos pega o Vitória. À noite tem Ceará e Cruzeiro. A rodada termina na noite de segunda-feira com Paraná e Fluminense. E hoje à tarde tem vôlei na tela da Globo. A seleção masculina enfrenta a Coreia do Sul em Goiânia pela 2ª semana de disputas da Liga das Nações. A transmissão começa a partir das 3h05 da tarde, pelo horário de Brasília. E isso, muita expectativa no Rio de Janeiro. No domingo, as ruas serão tomadas por milhares de maratonistas. E amanhã já tem prova extra.
Nesta quinta-feira, muita gente aproveitou o feriado para retirar os kits. E aí foi preciso muita paciência. O primeiro desafio do maratonista é esta fila para pegar o kit da corrida. Foram horas de espera, mas a Silmara não perdeu o bom humor. Quem fica nessa fila aqui, ó, maratona de menos. Já sai preparada. Já estou vitoriosa, só de vencer essa fila aqui. 38 mil atletas devem participar da Maratona do Rio. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis acredita que o evento garantiu a taxa de ocupação de 47%, mesmo número do ano passado, mesmo com os reflexos da paralisação dos caminhoneiros. A Maratona do Rio cresceu. É um evento para quem quer conhecer as novidades em artigos esportivos, ouvir dicas de saúde e também para preparar os pés. Muito bom, né? Para encarar o que vem pela frente. Então, de parabéns aqui, essa estrutura, fazendo a massagem, muito bom mesmo. São 5 provas diferentes que neste ano serão disputadas em 2 dias de corrida. A meia maratona no sábado e a maratona no domingo. Junto da meia maratona, a gente está fazendo no sábado uma corrida infantil com crianças a partir de 3 anos. As crianças correm com os responsáveis. E no domingo a gente tem a corrida de 6 e 10 quilômetros junto à maratona. E a gente inovou nessa distância de 10 quilômetros. Então a gente tem vários eventos nesse final de semana. O colombiano Carlos é atleta profissional. Quer participar do Ironman e incluiu a prova de 42 quilômetros na planilha de treinamento. É a primeira vez que ele vem para o Brasil e trouxe 2 amigas. No Rio de Janeiro, dá para conciliar trabalho e lazer. O recorrido da praia me parece que é uma carreira que la hace especial, muito bonita. Boa sorte a todos. Olha, antes de encerrarmos esta edição, uma última informação. O Congresso da Espanha está reunido neste momento e a expectativa é que o primeiro-ministro seja derrubado do poder. Mariano Rajoy já reconheceu a derrota, mas se negou a entregar o cargo. Ele afirmou que foi uma honra deixar uma Espanha melhor do que encontrou. Os parlamentares vão votar uma moção de censura que irá definir o futuro de Mariano Rajoy. A oposição acredita que tem 180 votos, que seriam suficientes para tirar Rajoy do posto. Quem deve assumir o poder é Pedro Sánchez, do Partido Socialista. 5h59, então o Hora 1 desta sexta-feira fica por aqui, mas lá no Globoplay não, tudo continua, dá para rever todas as nossas reportagens e as conversas também que rolaram. Agora você fica com as notícias do seu estado, muito obrigada pela sua companhia, desejo que a sua sexta seja ótima e que você aproveite seu final de semana. Segunda-feira a gente está de volta, a partir das 5 da manhã. Até mais.